Olha, para a gente entender o Rio de Janeiro de verdade, não tem jeito. É preciso mergulhar na geopolítica das suas facções. E hoje, vamos analisar a ascensão, a queda e a impressionante transformação da facção Amigos dos Amigos, a ADA. É uma história de poder, de traição e, acima de tudo, de sobrevivência, que define o mapa do crime carioca até os dias de hoje. A história da Ada é, no fundo, um grande paradoxo. Ela começa com uma rivalidade assim mortal, um ódio que por décadas desenhou o mapa da guerra no Rio. Mas hoje a realidade é outra, completamente diferente. Inimigos que eram jurados de morte se tornaram parceiros táticos. E essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. Como é que uma aliança, que antes era impensável, entre o Comando Vermelho e a ADA, de repente se tornou a jogada estratégica mais importante no tabuleiro do crime carioca em 2025? Vamos começar pelo agora, pelo presente. Por essa aliança que desafia toda a lógica histórica. Uma união que não foi forjada pela amizade, de jeito nenhum, mas sim pela mais pura necessidade. A estratégia atual é bem clara. O Celcinho da Vila Vintém, o líder histórico da ADA, se junta com lideranças do CV por um único motivo: um inimigo comum. As milícias que se espalharam com tudo pela Zona Oeste agora estão rachadas, enfraquecidas. E isso é a oportunidade perfeita para uma ofensiva conjunta com foco total em retomar áreas estratégicas como Santa Cruz. Mas olha, para entender o tamanho dessa aliança de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A ADA não nasceu de um acordo ou de uma conversa. Nasceu de uma das traições mais famosas do submundo do crime. Uma ruptura violenta, sangrenta, com a sua facção de origem, o Comando Vermelho. E no centro dessa ruptura toda estava uma figura, Hernaldo Pinto de Medeiros, o E. Ele não era um criminoso, digamos, tradicional. O E pensava como um empresário do narcotráfico. Foi um dos primeiros a criar rotas internacionais, a pensar o crime como um negócio global. E essa mentalidade, claro, colocou ele em rota de colisão direta com a velha guarda. O conflito era de ideias, de filosofia mesmo. De um lado, você tinha o Comando Vermelho, com aquela estrutura centralizada, poder na mão de poucos e a exigência da caixinha, que era tipo um imposto interno. Do outro, a visão de Uê. Cada chefe de comunidade como se fosse um franqueado, com autonomia para tocar o seu próprio negócio. Eram duas visões de mundo, de crime, que simplesmente não se encaixavam. E essa tensão toda explodiu em 1994. O E chamou Orlando Jogador, que era um ícone do CV, para uma suposta reunião de paz. O resultado foi um massacre. Com essa traição, o E foi jurado de morte. Não tinha mais escolha. Ou ele criava a própria facção para se proteger, ou ele seria caçado e eliminado. E foi assim, por pura necessidade de sobreviver, que nasceu a Amigos dos Amigos. A vingança do Comando Vermelho não ia demorar para chegar. E ela veio de um jeito devastador, dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1. Um evento que mudou a história da facção para sempre. A data é simbólica, muito marcante. 8 anos depois daquela traição, o acerto de contas estava marcado. A rebelião liderada pelo Fernandinho Beiramar tinha um objetivo, um só: aniquilar a liderança da ADA que estava presa ali, em Bangu 1. Não era uma briga, era uma operação de extermínio. O resultado foi brutal. O E, o fundador da ADA, foi torturado e morto. Quase toda a liderança da facção foi executada ali mesmo. E no meio daquele caos, um homem sobreviveu: o Celcinho da Vila Vintém. Essa sobrevivência, que foi quase um milagre, transformou ele na figura central que ia manter a ADA de pé. Depois do massacre, a ADA se reergueu e, inacreditavelmente, alcançou seu auge de dinheiro e poder ao dominar a Rocinha, a maior favela do Brasil. Só que esse poder todo trouxe também a semente da própria destruição, uma guerra interna pelo controle. Sob o comando do NEM, a Rocinha virou uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. A filosofia era muito clara: menos guerra, mais negócio. Era preciso evitar confronto com a polícia para não atrapalhar o fluxo de caixa. A Rocinha era, sem dúvida, a joia da coroa da ADA. Só que tudo desmoronou. Primeiro com a prisão do NEM, em 2011. Depois, em 2017, estourou uma guerra sangrenta entre ele, comandando de dentro da prisão, e o sucessor dele, o Rogério 157. Essa briga interna, essa implosão, foi tudo que o Comando Vermelho precisava. Eles se aproveitaram do caos e tomaram o território mais lucrativo do Rio. E isso tudo nos traz de volta ao presente. Ferida, menor, mas ainda viva, a ADA precisou se reinventar. A sobrevivência não viria mais pela força bruta,
mas pela inteligência e pelo pragmatismo do seu líder sobrevivente. O Celcinho da Vila Vintém é a personificação da resiliência da Ada. Ele sobreviveu ao massacre, sobreviveu a décadas de prisão e, mesmo sendo preso de novo em 2025, é ele quem articula a manobra mais ousada da história da facção, uma aliança com seus maiores e mais antigos inimigos. A lógica por trás dessa aliança é pura estratégia, e ela se baseia em 3 passos bem simples. Primeiro, identificar um inimigo em comum que ameaça todo mundo. Segundo, explorar a fraqueza desse inimigo, que no caso é a briga interna deles. E terceiro, formar uma coalizão temporária para atingir um objetivo específico. É a diplomacia do crime na sua forma mais pura. E esse mapa aqui mostra bem a situação atual. A Ada perdeu territórios importantíssimos, como São Carlos para o Terceiro Comando Puro, mas ainda mantém sua fortaleza na Vila Vintém, tem um reduto forte em Macaé, e agora tem essa nova frente de expansão em Santa Cruz, operando lado a lado com o Comando Vermelho. O que a trajetória da Ada nos mostra, no fim das contas, é uma mudança de paradigma. Aquele tempo de lealdades eternas e guerras de extermínio parece que está dando lugar a uma nova era. Uma era de alianças flexíveis, de coalizões por conveniência. A sobrevivência hoje fala muito mais alto que qualquer rancor do passado. E a análise termina com essa pergunta no ar. Essa união pragmática entre velhos inimigos representa um novo modelo para o futuro do crime organizado no Rio? Ou será que é só uma pausa tática, uma trégua temporária, antes que as velhas feridas se abram de novo e uma nova guerra, talvez ainda mais complexa, comece? A resposta para isso vai definir a segurança do Rio de Janeiro nos próximos anos.